vamos trazer mais informações sobre o Vasco da Gama. Renato Portaluppi deixando o Vasco após derrota e entrada na zona de rebaixamento. Vamos trazer toda essa informação, se inscreva no nosso canal. Vamos trazer um trecho aí da entrevista coletiva, o que ele disse após a derrota e mais informações. Vamos acompanhar. Renato, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Você acertadamente fala que chegou aqui no São Januário e conseguiu o Vasco com apenas 1 ponto. Fecha a porta. Fechar a porta, por favor. Desculpa. Renato, você comenta nas coletivas que você conseguiu, depois do Vasco passar por 4 jogos em 1 ponto apenas, tirar o time da zona e dar um equilíbrio. Felizmente, nesses últimos jogos, o Vasco retornou à zona e também mostrando um futebol, não vou dizer apático, mas com poucas ideias. Qual é a sua análise da queda de rendimento do Vasco? Hoje foram mais de 30 cruzamentos para a área e apenas 4 que foram no lugar certo. Obrigado. A gente treina todo dia, a gente procura fazer sempre o melhor durante os treinamentos para que a equipe possa render durante os jogos. Então, você vai falar para mim que o Renato vai falar a mesma coisa. Não, eu não vou falar a mesma coisa. Mas, basicamente, comigo, esse grupo disputou 42 pontos com o de hoje. Comigo, esse grupo ganhou 19 pontos. É uma campanha muito boa. Se você for ver, eu volto a repetir, infelizmente, o Vasco não começou bem o campeonato. Ganhou 1 ponto de 12. Porque se você for ver, hoje o Vasco está na zona do rebaixamento com 20 pontos. Aí você vai ver, tem 3, 4 clubes com 21 pontos. Tem clubes com 22 pontos. Tem clube que está em 8º, nono colocado, com 3 pontos a mais do que a gente. Então, está muito embolado. Então, quando eu falo que você tem 2 vitórias, você dá um salto muito, muito grande na tabela. Como se tem 2 derrotas, você dá um salto muito negativo também na tabela. Então, desde a minha chegada é pedalar, 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 nadar contra a maré praticamente. E mesmo assim a gente conseguiu fazer 19 pontos, são 20 pontos. E o que eu falei, você vai pegar o 8º colocado, o 9º colocado, tem 3 pontos na nossa frente. Então o campeonato está bastante equilibrado nessa zona aí. Mas, infelizmente para a gente, vamos ficar essa folga aí, ficar 50 dias sem jogar, infelizmente, na zona. Aqui, Renato, Joel Silva, do canal Colina em Foco, da TMC. O Vasco está na zona do rebaixamento, mas tendo também 50 dias para traçar um planejamento, uma zona na zona do rebaixamento, mas tendo aí a janela de transferências. E eu queria saber o planejamento, justamente, desse período. Também queria que você falasse sobre a sua permanência, se passa pela sua cabeça nesse período também deixar o Vasco ou algo do tipo, e se você conversou com a diretoria sobre reforços para poder, enfim, tirar o Vasco dessa zona conturbada. Obrigado. Bom, pegando todas essas tuas perguntas, o teu discurso, essa pergunta você tem que fazer para o presidente do clube. Eu converso bastante com o Pedrinho, ele é um grande presidente, uma pessoa que se doa e muito ao clube. Eu tenho conversado bastante com ele. A última vez que nós conversamos, nós ficamos 2 horas em reunião. Então, eu passo para ele, passo para o Admar o meu pensamento. Então, a gente troca bastante ideias, entendeu? Eu sempre quero o melhor para todo mundo. Quero sempre o melhor para o Vasco. Então, essa pergunta aí que você me fez, tem que perguntar para ele. Eu entendo a situação também do clube, no momento que você também não consegue se mexer muito por causa da falta do dinheiro, e o presidente está correndo atrás quanto a isso. Então, vamos aguardar e ver qual vai ser o desfecho dessa negociação que o presidente está fazendo. Boa noite, Renato. Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Você conseguiu fazer o Vasco se classificar na Sul-Americana, apesar de estar na fase de playoffs, sempre com o discurso de que o Campeonato Brasileiro era a prioridade. E o Vasco chegou, no final desse primeiro período, com o time na zona de rebaixamento. Queria que você analisasse, você disse que esse percentual de pontos adquiridos foi muito bom.
Queria que você analisasse, por favor, esse seu momento desde a sua estreia até agora, se você considera que o planejamento foi se esse era o planejamento feito desde o início. Obrigado. Planejamento você combina e procura executar. Foi o que a gente fez aqui. O Vasco está disputando 3 competições. O Vasco está classificado na Copa do Brasil, o Vasco está classificado na Sul-Americana. Se você for ver a porcentagem, desde que eu cheguei no Vasco no Campeonato Brasileiro, ela é boa. Se você pegar, por exemplo, só um exemplo, 2 pontos, o clube que está na nossa frente tem 1 ponto fora da zona. Tem 1 ou 2 clubes, 3 clubes com 21 pontos. Se você pegasse mais 2 pontos, 2, não vou muito longe, ou até 1, dependendo dos gols, o Vasco hoje estaria fora da zona do rebaixamento. Então, no momento que você disputa 12 pontos, e ninguém está dando aqui a desculpa, mas é o Campeonato Brasileiro assim, ele é cruel. No momento que você ganha 1 ponto de 12, você tem que ficar pedalando, nadando contra a maré o campeonato todo. Foi assim desde a minha chegada. A cada 3 dias, um jogo, de uma competição, outra, poupa um time aqui, poupa alguns jogadores aqui, vai lá, sempre pensando no Campeonato Brasileiro. Se você for ver, quando eu cheguei aqui, o Vasco teve 1 ponto, era o último colocado. Hoje o Vasco continua na zona, mas está atrás do primeiro fora 1 ponto apenas. Então, é uma rodada, mas faz parte do Campeonato Brasileiro. As pessoas também ou entendem a situação, ou não entendem, né? O que a gente vai fazer? Eu fico triste pela nossa torcida, que hoje, mais uma vez, deu um show, tem apoiado bastante. Agora, tem horas também que você precisa de algo mais. Então, eu espero que essa parada, todo mundo possa refletir o que fez, o que não fez e o que pode fazer. Renato, boa noite. Rodrigo Crevellari, Digão, do podcast Cruz Maltino. Queria primeiro também saber sua análise da partida, claro. E sobre o planejamento que eu vou perguntar para você é sobre a questão de período de férias / folga. Quando que vai ser esse período? Como que vai ser o planejamento dos treinos depois do período também? O jogo a gente começou bem, não faltou a entrega da equipe, tivemos algumas oportunidades no início do jogo, infelizmente a gente não soube aproveitá-las e uma bola parada, infelizmente nós tomamos o gol. E aí sabe como é que é a pressão, né? Ter que começar a se expor, abrir o time, ir para dentro do adversário, mesmo assim a gente criou algumas situações, mas infelizmente a gente não conseguiu sequer o gol de empate para a gente tentar reagir e conseguir a vitória. Então, o Atlético também teve poucas oportunidades, mas nas poucas oportunidades ele fez um gol. Nós tivemos algumas oportunidades e, infelizmente, nós não aproveitamos. Bom, quanto à folga, é praticamente que todos os clubes vão dar 3 semanas. Alguns clubes um pouquinho mais, alguns clubes 1 ou 2 dias a menos, que foi determinado. Aí você me pergunta sobre os treinamentos na volta. Bom, os treinamentos na volta, em primeiro lugar, é readquirir a condição física dos jogadores e ver o que vai acontecer nesse período que a gente está de folga em relação ao esquema do presidente em relação a correr atrás do dinheiro. Meus amigos, segundo informações, a diretoria vascaína já estuda a possibilidade da saída do treinador Renato Portaluppi após mais uma derrota do Vasco da Gama em São Januário e o Vasco entrar nessa pausa para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento. O Vasco vai analisar a possível saída do treinador nos próximos dias. Deixe aí seu comentário o que você acha. Renato Portaluppi deve continuar no Vasco? Deixe seu comentário.